Fala pessoal, sou o Eric. A gente está começando aqui mais um episódio do Mais Esportes Negócios. Pela primeira vez eu acertei o nome de primeira. E tô aqui sempre aqui com o Lucas, o meu co-host aqui no programa, CEO da NTZ. Olá Eric, olá Felipe, nosso convidado aqui desse programa. Qual que é o número, Eric? Perdi a conta, são tantos aí. Cara, eu sou ruim nisso daí também, tá? Eu vou chutar que deve ser o 11º, será? Será que O já tá décimo, nisso? eu chuto o 10º. Acho que é o 10º programa que a Beleza. gente faz, basicamente convidando aí personalidades, pessoas que movem esportes eletrônicos. Então, você que ainda não ouviu, acesse negócios.maisesportes.com.br, que lá tem todos os podcasts. Então é um prazer estar com vocês aqui e também é um prazer estar com você, Felipe Astini. Tudo bom? Opa, bom dia, amantes dos esportes. Tudo bem, Eric? Tudo bem, Lucas? Prazer estar nesse programa. É o 11º, eu estava acompanhando os anteriores. É uma honra para mim estar entre os grandes nomes que já passaram por aqui. Show, tá sabendo mais que a gente aí, ó. Não, legal. Cara, muito bacana mesmo. Ashini, que a gente precisa de conhecer um pouquinho você, né? Você é um cara muito das antigas, eu acho que você surgiu lá do Dota mesmo. E hoje você é um dos nomes, é um dos caras que tentam empreender no Dota 2 aqui no Brasil. É um dos grandes apaixonados pelo jogo aqui, que tenta mover bastante a comunidade. Como que você surgiu nesse meio aí? Tá, eu vou contar um pouco minha trajetória, ela acaba se misturando um pouco coisas que não tem nada a ver com esportes, isso se encontra no meio do caminho. Eu comecei lá no Warcraft, onde o Dota surgiu e de onde vieram esses MOBAs, né? E eu era pro player de Warcraft. Por que eu faço as aspas? Porque na época o maior torneio que a gente tinha era WCG, que pagava $10 mil, né? Então se denominar um profissional é assim nas proporções daquela época. Eu cheguei a ganhar uma etapa em São Paulo, nunca cheguei para o Mundial nem nada, mas eu comecei como um jogador de Warcraft e eu tinha muito problema de internet, muito problema de internet. Em casa tinha às vezes meu pai, meu irmão usando internet, não dava para jogar, era muito ruim. E surgiu o tal do GG Client, né? Que hoje é o Garena. Ah, né? sim. Garena eu lembro, Então, Garena já é um nome que o pessoal já tem mais familiaridade, mas eu lembro até quando mudou o nome, tu falou, que absurdo, que nome estranho, eu quero meu GG de volta. Mas surgiu o GG. E me convidaram para testar a plataforma para um campeonato. Eu falei, cara, maravilhoso. Por quê? Porque prometia melhorar essa questão do lag, da latência. E, adorei, foi sensacional. Da época você jogava, sei lá, com 2,5 de delay, foi para 1. E isso era, cara, 1 segundo de delay era um sonho para todo mundo. E aí eu comecei a convidar a comunidade brasileira para entrar lá. E com isso eu comecei a ficar amigo dos fundadores do Garena, do hoje Garena. Que ano era isso, Felipe, mais ou menos? 2005, 2006. Eu fui conhecer o Garena lá para 2009, mais ou menos. Já era bem grande quando eu conheci. Sim, meu usuário era 100000, alguma coisa. E, assim, o contato era direto com os fundadores. O Garena começou ali como um projeto de faculdade de alguns chineses que moravam em Singapura, foi crescendo. Hoje o Garena, ele é, se não me engano, a maior startup do Southeast Asia. Já tá, evaluation passa de $8 bilhões. Então, caramba. O Garena, lógico, eles fazem muito, agora chama SA, eu acho, a empresa. Eles entraram até em wallets, em métodos de pagamento online. Eles deram uma boa expandida. Acho que isso até vocês sabem melhor. Eu acho que a questão do League of Legends, sim, eles fazem parte do League of Legends para a região. Na região lá, acho que é Vietnã, Singapura, Tailândia, esses países todos, quem toca o League of Legends lá é a Garena, né? É um negócio, sim, mais ou menos assim. Eu não sei, acho que eles fazem servidor, pagamento, tudo é por eles lá também. Eles são proporcional, assim, a Riot resolveu fazer um escritório no Brasil. No Southeast Asia, eles, assim, terceirizaram com o Garena, ficou responsável pelo... É como a Level Up aqui no Brasil, né?
Acho que seria uma... Sim. A diferença é que a Level Up não tem produtos próprios, né? Só produtos de terceiro. Que o Garena acabou tendo mais que isso, né? Tem agora o Free Fire, tem muita coisa que expandiu. Mas, então, para continuar um pouco a trajetória, comecei como admin de fórum, depois admin de sala, depois admin da região, até que me chamaram para ser o head da região América do Sul. Só que, para deixar claro, hoje é a maior startup, ok. Na época, era ainda uma brincadeira de moleque. Era como voluntário, eu devia ter 16, 17 anos na época, mas a responsabilidade, olhando para trás hoje, é uma das maiores que eu tive na vida. Ali com 16, 17 anos, a gente tinha uma equipe de mais de 200 moderadores. Tinha muito usuário, muito usuário. E foi a época, ali mais para a época que você conheceu, Eric, lá para 2009, que começou a surgir os concorrentes do Dota, né? Que veio o League of Legends, que veio o Heroes of Newerth. E na época eu era, falar assim, a referência que eles procuraram. Então, até a gente tinha o que a gente chamava de remakes, né? Era a nossa liga própria, / empresa. A gente recebeu as primeiras keys do Alpha do League of Legends no Brasil. Então, já joguei League of Legends quando o jogo era assim, tava antes do beta. Então, pensando em testar, e eu lembro que eu dei um feedback bem feliz, que eu falei assim, cara, esse jogo aqui no Brasil não vai para frente, porque tem um gráfico que acaba sendo mais infantil, e o público brasileiro infantil não vai ter um cartão de crédito internacional, que era o quê? Era o problema que a gente passava no Garena na época, né? Que era muita gente não tinha um cartão internacional, então a gente criou alguns meio termos aí para o pagamento, de boleto e transformar. Lógico, hoje você sabe que a Riot mitigou totalmente esse problema. Você consegue comprar os RPs por celular até. Boleto, né? tudo, E eu, assim, na época eu ainda tinha uma visão limitada. Eu falei, cara, é difícil fazer isso dar certo no Brasil. Que quando você está em alpha, eles pedem algum feedback, assim, o que pode melhorar como jogo, para o lado business. Mas eu acho que foi um feedback até válido para eles falarem assim, ok, precisamos trabalhar nisso, porque o jogo ele já ia muito direto para essa questão, pagar um campeão, pagar para ter mais acesso às coisas, né? Então foi mais ali meu feedback. Então peguei esse surgimento do LoL, peguei o surgimento do Heroes of Newerth, só que ali eu deixei totalmente de lado, entrei na faculdade e acabei deixando totalmente de lado o esportes. Saí do Garena, entrei para estudar sistemas de informação, comecei um estágio na época na Bosch, foi entrando na Bosch e falei, velho, não dá mais, Garena e Bosch, um paga as contas no fim do mês, outro não, né? Que a gente vai entrar mais para frente nessa dificuldade de empreender. Então eu fui para a Bosch, vim aqui para a Alemanha, voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil em 2013, eu comecei a perceber que o Dota 2 ele começava a dar sinais que teria como empreender lá dentro do Dota 2. Porque, poxa, a gente veio, como eu citei ali, um campeonato de $10 mil, que era a WCG, se tornou um TI de 1,5 milhão, né? Então, falei assim, cara, peraí, aqui no Brasil a gente tem muito potencial, mas esse potencial tá inexplorado, porque, assim, parece que desde que eu saí, ninguém tá mais tocando isso. Então, vamos tentar retomar isso. Foi meio que um boom também de esportes, eu acho, no geral, né? Sim, foi... Teve, tipo, do nada surgiu o CSGO ficou bem grande na época também, começou a... Não, CSGO em 2013 não, né? Mas... O LoL já tava... O LoL começou a explodir um pouquinho, né? O esporte em si, eu não sabia o nome esportes, né? Eu comecei a conhecer nessa época também. Foi meio que um boom, né? Sim. Na época, o CS ele ainda era bem pequeno, até que, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu falei, deixa eu voltar a mexer meus pauzinhos aqui, foi a XMA de Dota. Que, na época, o Corradini, que hoje é CEO da Red Canids, ele tinha alguns contatos lá dentro da feira, acho que organizava também, e um amigo meu, que é o Chicão do Dota, ele falou assim, cara, o Corradini, ele consegue colocar a gente em contato com o pessoal se chegar com uma proposta legal. Então, eu já tinha um lado mais business que a Bosch me trazia, cheguei, fazer um gráfico aqui, mostrar que pode ter retorno, fazer estudo de mercado, chegamos com o estudo de mercado, olha, dá para pôr Dota 2 dentro da XMA, vai ter retorno, legal.
Então a gente colocou o Dota 2 e eu lembro que na época a gente dividiu um palco com o pessoal do CS. Assim, era um mini palco. Então na época, assim, era uma arena gigantesca. Aí dentro da arena gigantesca você tinha um mini palco ali, que era do tamanho de um, sei lá, você tem 20 stands de patrocinador, do tamanho de um outro stand era nosso mini palco ali. Era uma coisinha e a gente dividiu com o pessoal do CS. Então, até chegou uma hora que eles falaram assim, a gente não quer mais usar o palco não, a gente só quer terminar o campeonato, porque tinha muita partida para acontecer. Eu falei assim, não, a gente tá aqui para competir, o palco pode ficar com vocês do Dota aí. Deixa, então, né? Ainda, na época era Games Academy organizando, então era bem o começo da Games Academy, ter uma LAN. Então, assim, pro Dota e pro CS ali foi um boom, né? Agora você olha hoje o tamanho que o CS chegou e fala, meu, não acredito que era algo de expressão. Poxa, era o sonho para todo mundo que tava lá. Agora, o que o Dota no Brasil cresceu de lá para cá é muito pouco. Se você for comparar com o CS cresceu 100 vezes de lá para cá, o Dota cresceu 5, né? Então, acabou tendo esse passo, organizei a XMA, só que eu voltei aqui para a Alemanha. Tive a oportunidade de voltar a trabalhar aqui na Alemanha, falei, vou para a Alemanha, deixa essa história de esportes de lado, porque, de novo, o que paga as contas no fim do dia? Legal viver o sonho, mas precisa ter alguma coisa que paga as contas. Mas aqui na Alemanha eu comecei a juntar uma graninha, né? E ainda cotação euro-real, alguma graninha que sobrava aqui no fim do mês, né? Era uma baita grana no Brasil. Sim, sim. E aí eu nessas, tipo, poxa, é minha paixão ainda, né? Eu tenho um tempo livre aqui, vou tentar empreender. E aí a gente fez o Midas Club. Só que o Midas, ele era uma ideia de abrir oportunidade para o pessoal da coach, que o cenário brasileiro de Dota tem um problema que é o Boost, é o Elo Job, né, mais conhecido para vocês como Elo Job. Sim, sim. E era um jeito que eu falei, cara, vamos começar melhorando o cenário pela essa primeira parte. O cara que paga uma inscrição vai ter acesso aos coaches e também a uma liga. E aí que vem, porque de onde que vem? Vem da minha experiência do Garena, quando a gente tinha nossas ligas individuais, né, as in-house. Falei, cara, vou pôr uma in-house aí para quem pagar o coach. Cara, no beta da in-house surgiu 1.000, 2, 3, 4, 5 mil pessoas em uma semana. Eu falei, peraí, não é do coach que o cenário precisa, o cenário precisa de uma liga também. Sim. E aí eu comecei a cada vez mais, dali para frente, cada dia eu colocava 10 minutinhos extras no esportes, até que hoje os 10 minutinhos em 10 minutinhos são 15, 16 horas por dia. Larguei o trabalho aqui na Alemanha, é só esportes. Então... Legal. Indo do tipo, vou pôr aqui meia horinha depois do expediente, 1 horinha, 2. Parece que tá crescendo o negócio. E aí, você continua morando aí na Alemanha, mesmo trabalhando mais com o Brasil hoje, né? Sim, aí que tá, é o ponto que muita gente fala assim, Sírio, o que você faz na Alemanha? O que você faz na Alemanha? E a gente tava até batendo um papo, né, Eric, falando, por exemplo, que você tava em Taipei, tava acompanhando o MSI, que vai ter o Worlds aqui na Europa. Parte do trabalho com o Dota 2, você tem que estar muito próximo da comunidade. Então, por exemplo, eu estive na SL Katowice em fevereiro, eu estive no Dota Pitch na Croácia em março, era para eu ter ido para a Disney, para o Major da Disney, acabei tendo muita reunião em paralelo, acabei cancelando, mas basicamente, de mês em mês tem algum evento que eu não diria que é necessário estar no evento, mas traz muitas oportunidades de negócio. Então, é legal ter essa oportunidade de estar nos eventos. Agora, se eu tivesse Brasil, muito provavelmente eu não estaria fazendo um Brasil-Croácia, Brasil-Polônia, Brasil-Paris. Teremos o The International em Shanghai, fazer Brasil-China. Então, logisticamente, estando aqui, eu tenho muito mais acesso a essas oportunidades. Uhum. Você já está há muito tempo aí na Alemanha também, já criou uma vida aí, já gostou do modo de vida, a qualidade de vida aí deve ser muito boa também, né? Sim, sim. E ainda é isso, eu acho que meu rendimento, minha produtividade é muito maior aqui, porque eu consegui estabelecer uma rotina muito boa dentro da Alemanha. Que no Brasil, por exemplo, dirigia 1, 2 horas por dia, né? Ficava em trânsito, que é uma coisa que eu odeio, assim. E você não consegue no máximo você consegue estar dirigindo e ouvindo um podcast, fica a dica para você aí, muito tempo no trânsito, bate podcasts aqui, discute no trânsito. Isso é boa, hein? Curti. Mas, tirando de lado essa questão de podcast, você fica ali 2 horas improdutivo.
Aqui eu pego um trem, tô respondendo e-mail, né? Então eu que tenho que viver, tenho que estar acessível praticamente 24 horas por dia, né? Porque o esportes, ele não é, por mais que o Midas hoje tenha a maior operação na América do Sul, ele é global. O esportes é global. É muito difícil você se resumir só na sua região. Então, aqui é muito central nesse quesito. Acabei optando por continuar aqui. Legal, então você criou o Midas em que ano? Foi mal, Lucas, você ia falar? Mais tranquilo. Pode perguntar aí o que você ia falar. Em que ano você criou o Midas? Você ia perguntar isso também? Não. Mas responde essa e eu faço a pergunta. Foi 2016, meio Legal. de 2016. Então já tem 3 anos de empresa, né? Sim, E sobrevivendo. E como funciona o business em si, assim? Porque você falou que era para ser uma plataforma de coaching, de aulas e tal, e aí acabou evoluindo para uma liga. Então, como que funciona o business em si, a sua rotina e até o faturamento, né? Como que a sua empresa fatura, assim? Perfeito, vamos lá. A gente tem que entrar um pouco em modelo de negócios Valve, fazer essa distância entre qualquer modelo de negócio e modelo de negócio Valve. Modelo de negócio Valve, você está aberto para empreender da maneira que você quer, mas você tem zero suporte da developer, da publisher. Então, o Midas, ele busca fazer o 360 do Dota 2 na América do Sul. O que é isso? Do mesmo jeito que eu falei, o Garena, ele faz o quê? Ele faz o que a Riot faz para o Southeast Asia, o que a Level Up faz no Brasil. A ideia do Midas é ser o Dota 2 na América do Sul. Então, passou de ser um coach, uma plataforma, para fazer esse 360. Como a gente faz 360? Plataforma de ligas. Então, onde você joga campeonatos, onde você forma times, onde você joga campeonato solo. Então, a gente quer substituir a solo kill da Valve com o Midas Club. Isso está em processo. A gente tirou o site do ar, agora a gente entraram investidores, a gente vai voltar com uma estrutura pelo menos 50 vezes maior para entrar no lugar da solo kill da Valve. Então isso, Midas como plataforma. Midas como network de streaming. No ano de 2018, na América do Sul, a network da Midas foi a que mais produziu o Dota 2. Então, isso pouca gente sabe, porque é muito bastidor, né? O pessoal acaba vendo mais o time, que é a exposição de verdade, mas de bastidor a gente tinha o Smash, que era o maior streamer do Peru, o Seu Crace, o maior streamer do Brasil, então a gente começou a formar essa network. Por quê? Porque depois tudo se fecha no 360. Se eu tenho os streamers, eu consigo atrair para a plataforma, né, para minha solo kill. Se eu coloco, vamos traçar um paralelo, se eu coloco um Fallen para jogar na minha liga de CS, todo mundo vai jogar na minha liga de CS. Se eu coloco um BRTT para jogar na minha liga de LoL, todo mundo quer jogar na minha liga de LoL. Se eu coloco um Smash, um Seu Crayson para jogar a minha liga de Dota, todo mundo vai querer jogar a minha liga de Dota. E acaba trazendo revenue, o que era para ser um canal de extração. Então, streaming e depois entra o time. Então, você tem esses 3 pilares, né? Plataforma, streaming e time. E eles se completam, porque o time, como marca, também é novamente o quê? Um canal de tração para a plataforma. Para falar, cara, vem para essa plataforma, porque aqui estão os melhores do país, né? Mas acaba tudo se completando, porque a plataforma serve para revelar jogadores para o time. E aí a transmissão traz... a transmissão pode transmitir jogos do próprio time. Você começa a completar esse 360. Então, isso vamos falar assim, esse é o mundo dos sonhos do Midas. Qual que é o mundo atual? O mundo atual, nossa plataforma, a gente chegou a 30 mil usuários, a gente começou a ter muito problema, ter muito gargalo de acesso. A gente tinha um developer na época, um developer Gargalo de espanhol. acesso no sentido de servidor? De servidor, de ter bug, Cara, uma coisa é você rodar 2 jogos simultâneos, outra coisa é 15, outra coisa é 30. Então começou a ter problema até com a API do Dota, e aí é muito difícil você ter comunicação com a Valve, né? A questão de servidor, a gente entrou num programa de aceleração de startup, a gente tem um apoio do AWS, da Amazon, isso a gente conseguiu mitigar esse problema ao longo do tempo. E ao longo do tempo a gente viemos tentando soluções diferentes. Então a gente tentou assim, vamos fazer a plataforma com o pessoal da comunidade. Contratamos 2, 3 pessoas no Brasil, não deu certo. Até que chegou o ponto que eu percebi, não existe o meio termo, não existe vamos fazendo com a comunidade, procura um freela,
paga esse cara aqui, oferece pagar para esse cara quando entregar tal coisa. Não, vamos atrás de investidores. Hoje a gente está com um investidor, que a empresa é a Brainweb. Eles são de Campinas, a cidade que eu sou originalmente, e a ideia dessa empresa, da Brainweb, é ser o braço de CTO das empresas em que elas investem. Então, tive muito problema nessa área de tecnologia até o ponto que a gente encontrou a Brainweb. A Brainweb é uma empresa muito reconhecida nessa parte de investimento. Eles que fizeram a primeira versão do iFood, que hoje está na Movile, né? Também ali da região de Campinas. Então, eles já fizeram algumas apostas bem certas nesse mercado e agora a gente vai ter algo bem mais estruturado. Então, essa é a primeira parte. Plataforma, como vai? Hoje, fatura zero revenue, mas temos os investidores por trás para voltar lá no ar. Então, a gente ainda voltou para a fase de desenvolvimento, né? Eu diria ali, damos uns 3 passos para trás para dar uns 10 para frente, né? A metáfora é 1 para trás, 2 para frente, mas eu diria que foi pelo menos uns 3 para trás tirar a plataforma. A parte de streaming, acho que é o revenue mais claro que a gente tem hoje para praticamente todo o esportes, né? Hoje a Midas, ela tem... não sei em quais plataformas está sendo o podcast, mas a gente tem um patrocínio Twitch, não querendo comparar nenhuma plataforma de streaming, eu sei que tem muitas plataformas boas por aí. Está mutado aqui. Pode falar tranquilo. Tá. Se quiser repetir, pode repetir, tá? Não precisa aqui é brand free aqui. E eu posso falar de qualquer marca aqui. Aquarimo também. Então, assim, são marcas muito fortes e essas marcas fortes acabam proporcionando um faturamento para a empresa. A questão de time geralmente é prejuízo, porque não é como os outros esportes onde a developer dá aquela ajudinha. É 100% prize pool. Prize pool e patrocinadores que você tenha no meio do caminho. Então, o Dota 2 tem todo esse glamour de, nossa, tem um torneio de 30 milhões de dólares, né? O TI, 27, deve bater 30 esse ano. É o seguinte, você foi para o TI, você garantiu pelo menos 100 mil dólares. Você ficou em segundo na qualificatória, já aconteceu com Midas, ficou em terceiro 2 vezes, você ganha R$0. Zero. Então, fica aquela dúvida, vou investir para ter um time de ponta ou o que acontece é ficar no meio termo? Não existe o meio termo, né? E até hoje o Midas, ele nunca passou desse meio termo. Na verdade, já passou 2 vezes, mas não conseguimos manter nossos atletas, né? O Midas acaba sendo essa categoria de base para o Dota 2. Então, a gente já teve jogadores que foram para SG, jogadores foram para PEN. Se você pegar, acho que dos 12 jogadores de Dota que mais faturaram, 10 passaram pela Midas. Legal. E alguns com passagem longas aí de 1 ano e meio. Mas... Felipe, deixa eu fazer 3 comentários, e eu acho que é importante, assim, o Eric realmente é o cara, né, veio do LoL News, antes do Mais Esportes, então é o cara do LoL, assim. O NTZ, em si, é um clube que investiu bastante no LoL, apesar de a gente estar em 11 modalidades e praticar aí quase todas essas modalidades desde os 5 anos de existência, que a gente completa dia 20 de junho. Mas eu, especialmente, venho do CS, né? Não sei se você sabe a minha história, mas eu jogava CS profissional, se é que pode dizer, há 15, 16 anos atrás. Foi, na verdade, assim, o começo do esportes que eu passei assim, dentro do Brasil, foi na época de Lan House e era muito relacionado a Counter-Strike, eu participei disso, né? Aqui em São Paulo era a Zona Sul versus Zona Leste. Zona Sul, a minha dupla era o Kogu, que foi campeão mundial, eleito o melhor do mundo aí. E na Zona Leste, por exemplo, é o Gaules com a turma, então tinha essa rivalidade, treinava só em LAN, né? Não tinha YouTube, então era uma época bem complicada. Então, assim, a minha base mesmo é do CS. E aí, nessa linha, eu entendo que a Midas Club, a minha coisa estiver errado, ela é, na verdade, um espelho, não que um tá copiando o outro, tal, mas assim, da Gamers Club. Então eu vejo que a Gamers Club tem o mesmo fundamento que você, assim. E eu confesso que eu conheci a Midas Club exatamente porque está no Dota também, o NTZ, apesar de não ter tanto sucesso como a PEN, a gente está no Dota desde o início do NTZ, né? Exatamente uma das 11 modalidades que a gente está. Então a gente passou desde contratar time peruano, fazer uma joint venture com o pessoal, agora me fugiu o nome, que é um time que existe. Da Infamous, né? It's Famous. Infamous, né?
e, e aí eu conheci o Midas na época que eu tava negociando para o Smash ser o treinador do time que a gente tinha em Vitória. E ele falou: não, tem um contrato de stream muito gordo aqui, gordo do espanhol, né? Com a Midas Club, e acabou não acontecendo, porque a ideia era trazer ele para ser coach aqui regional. Ele também dá aulas, etc. Talvez até dê aulas na plataforma de vocês, não sei. E cara, nessa linha, por que tem essa diferença aí? Falando de Counter-Strike, porque eu acho que não tem como, apesar de ser os dois serem MOBAs, mas eu acho que não tem nenhuma comparação o LoL com o Dota. Eu vejo que você faz muito essa comparação. Eu acho que são duas plataformas totalmente distintas e o sucesso das duas são totalmente distintas e o modelo de negócio também distinto. Agora, no Counter-Strike eu vejo o mesmo modelo. Os dois são da Valve, os dois não têm apoio da Publisher, né? Que é o que você fala bastante. Mas, por exemplo, o CS cresceu talvez os 100 vezes, né? Como você falou, e o Dota 5. Por que você acha isso? Porque o CS é a minha praia e é o que eu sempre participo. E a gente tem uma equipe lá fora, tal, sem apoio nenhum, a gente investe uma grana, mas tem um retorno de vários campeonatos, não é só o primeiro que ganha, o terceiro ganha. Por que acho que tem essa diferença tão grande em duas modalidades que para mim são tão parecidas? Tá, o primeiro é que eu acho que, assim, questão de público. O Dota, ele tem um público, se você for pegar os números, vai bater um pouco com o CS, vai chegar que o CS tem um pouco mais. Só que a gente está comparando o público Dota mundo, incluindo China, versus CS, que não tem China. Então, na verdade, você pega o TI, deu 14 milhões de pico de audiência, dos 14 milhões, 13 é China. 1 milhão é fora da China. Então, mundialmente, o Dota tem mais público que o CS, né? Por causa da China. Por causa da China. Então, quando você tira o fator China, você chega que o Dota vai ter, na verdade, um oitavo, um sétimo do público do CS. Então, é um número muito ilusório. Você fala assim, os públicos são iguais. Você pode falar assim, lógico, o Dota é igual sim. Só que você não consegue empreender incluindo a China hoje no Dota. Hoje a China é muito fechada. Até eu acredito que o TI sendo na China, talvez tenha um pouco dessa abertura, talvez os dois mundos comecem a se comunicar mais. Porque até hoje é China, resto do mundo. São duas entidades diferentes, né? Duas entidades diferentes. Outra coisa, o Brasil em si, falando aqui mercado sul-americano, porque você pega Peru, no Peru o Dota explodiu, na Rússia o Dota explodiu. No Brasil, por que o Dota não explodiu? Porque a Riot fez um trabalho muito bom com o League of Legends. Porque eles são diretamente concorrentes. Podemos falar que não, lógico, devem trabalhar em sintonia. O cara consome LoL, é o cara mais provável de consumir Dota e vice-versa, né? Porque são gêneros similares. Mas o LoL, ele pegou muito espaço desse público no Brasil que o Dota não conseguiu reconquistar. Então, do mesmo jeito que o CS ele vem da época do LAN Raiz, ali também peguei essa época que o Lucas citou, o CS ele acabou recuperando todo esse público da LAN House, do 1.6. O Dota não recuperou esse público do Garena. E o CS era o jogo de tiro também, né? Era o jogo de tiro. Na modalidade jogo de tiro, o CS é o jogo, né? O pessoal acabou do CS migrando, acho que no meio pro Crossfire, se não me engano. Acho que até o. Teve uma época que o Crossfire tava fazendo o que a Riot faz, eu acho, né? Ou, na real, não, mas o Crossfire. Não, dava premiação, tinha liga fechada. Exatamente. Mas durou 6 meses, um ano, né? Foi muito rápido, assim. E eles jogavam os dois, né? Até que foi proibido. Sim. A gente teve o PUBG surgindo muito, e muitos jogadores saindo do CS no PUBG também, etc. Mas o CS sempre se manteve assim, né? Sim, então assim, teve algumas ondas, mas que não derrubaram o CS. O CS, esse público continuou fiel ao CS. O CS cresceu e puxou todo de volta. O Dota não. E o Dota, ele não tem tantos mecanismos de atrair novos jogadores. O CS é um jogo que você instala, em 10 minutos você tá dando tiro matando alguém. O Dota, cara, você leva um mês para você entender o básico do jogo jogando todo dia. É uma coisa que eu acho legal que você tocou no assunto, né? Eu que sou mais do LoL, assim, na época eu cheguei a jogar Dota 1, e aí, na época eu comecei a jogar LoL porque eu jogava no Garena, e o jogo no Garena era como? Você entrava na partida, e aí um cara morria, e ele, cara, não vou jogar mais esse jogo. Ele saía, e o cara ia pra outra partida. Aí um amigo meu falou, tem um jogo que é parecido, só que se o cara quitar, ele não consegue jogar de novo.
Então ninguém quita. Aí eu, pô, legal. Aí, fora que você só aperta play e tem um matchmaking lá. No Garena você não tinha um matchmaking, né? Eu que tava jogando há um mês, jogava com um cara que jogava há 5 anos. Então, o cara eu não jogava no final. Então, eu sentia um fluxo de aprendizagem, acho que é uma palavra legal, do Dota muito denso, muito difícil. E no League of Legends eu tive um fluxo de aprendizagem mais interessante, assim. Você vai jogando, você vai aprendendo, etc. Até você alcançar um nível maior. No Dota, o fluxo é bem mais complicado mesmo, né? Sim, até você falou, você começou o Dota no Garena, você tinha que fazer assim, você tinha que ser um engenheiro pra você jogar um Dota, porque baixa o Garena, craqueia o CD dos... Eu sei que todo mundo lá usava craquear, eu tinha o Warcraft original, mas 90% ali craqueava, que sei lá o que tal, aí entra na sala, aí muda o IP, aí abre isso no firewall, tipo, calma. Agora tem um negócio que assim, clica em instalar, em 5 minutos você tá jogando. Opa! E aí tem um tutorial. Então, o LoL, ele faz esse community management, tipo, de receber a galera, de treinar o cara que chega, ele entende o jogo de maneira muito mais fácil. Você tem... o jogo já né? Digere, mas o jogo já começa em português, todas as strings em português. O Dota, muitas das strings principais acabaram mudando no meio do caminho. Hoje, diria que todo mundo mudou, mas por um bom tempo a transmissão era em inglês. As magias, desculpa. A transição em português falava toda magia em inglês. Por quê? Porque veio todo mundo do Dota 1, onde era tudo em inglês. Então não agradava nenhum nem outro. O cara que acostuma em inglês falava, que merda é essa? Quando tava mudando português. E o português, sei lá, não soava estranho, até por ser uma tradução nova. Então, essa entrada no Dota é praticamente impossível um cara começar a jogar Dota hoje em dia. Esse é o problema. Então, essa barreira, inclusive isso que, vamos falar assim, no mundo utópico, quando o Midas crescer, ficar gigante, a gente quer fazer essa entrada do jogador no Dota. Você acha que até hoje é muito difícil mesmo? Se um cara instalar o Dota 2 e começar a jogar, ele vai apanhar bastante para Smurf e tudo mais? Eu sou bom exemplo. Quando a gente estava investindo forte com essa parceira no Infamous, acho que faz uns 2 anos, eu instalei Dota, eu sei jogar LoL, assim, não sou o cara do MOBA, né? Eu sou um cara de novo do FPS. Mas se você jogar CS, se você jogar LoL, sou até ouro lá, então tem um pouco de respeito, um pouco de prestígio. Que isso, hein? E aí no Dota eu assistia, assim, eu consigo entender o que tá acontecendo, obviamente com a base de LoL, mas cara, assim, saber o que cada campeão faz e puta, o cara fica invisível, todos esses macetes do jogo, eu falei, puta, preciso jogar pra aprender, que foi da maneira que eu aprendi LoL. Eu instalei, eu juro que eu tentei, cara, fiquei um dia focadaço, falei, não, eu vou aprender esse jogo e vai acontecer. Eu desisti, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, assim, eu não sabia o que tinha que fazer no jogo, basicamente, levando em consideração que eu sei jogar LoL. Então, eu acho que essa experiência do jogo, que efetivamente no LoL você tem, no CS você, enfim, você entra e atira nas pessoas, é um pouco mais, né, é bem mais simples, assim, como jogar, eu acho que falta bastante, e eu acho que o que você quis dizer, se for isso, tem muito sentido, que é você criar um tutorial inicial pro cara jogar, né, que não precisa ser dentro do jogo, pode ser fora, enfim, que é o que a maioria dos jogos hoje fazem, né, que é o walkthrough pra você jogar. É isso que você enxerga. Exato. Sai um campeão no LoL, eu vejo os vídeos, assim, eu consumo parte do LoL, não tenho instalado, mas eu vejo, cara, sai um vídeo muito legal do campeão novo, já sai em português. O Dota sai um herói, você vai tentar entender o que ele faz. Você abre o jogo, o que ele faz. Aí você começa a testar as interações e, cara, assim, eu hoje, além de ser o do Midas, sou coach do time. Eu sou coach de um time profissional que é o 3º melhor do Brasil. Todo dia a gente tá no Discord discutindo mecânica do jogo. Todo dia. Tipo, você sabia que tal coisa fazia tal coisa? Sério? Dá pra fazer isso? Dá. Cara, um negócio básico, assim, tem um jeito que você se suicida pra torre e não vale o kill pro time adversário. Basicamente, essa é a lógica. Sim. A gente não sabia o tempo de você ter levado o último ataque do herói inimigo que você podia suicidar. A gente discutia em todo treino. Eu falava assim, cara, eu acho que é 30. Outro cara falava, acho que é 25. Você procura, não tem nenhum lugar essa informação. Né? Você tem que testar, aí saiu o patch note e falou, gente, aumentamos de 20 para 30. Aí a gente falou assim, olha, gente, era 20, viu? Tipo, agora a gente sabe quanto era. Pelo menos avisaram. Porque às vezes eles mudam e nem avisam. Então, até pro cara que é profissional, tem coisa que ele não conhece, tá? Agora, imagina pro cara que tá começando, acabou de abrir o jogo. E aí você junta a dificuldade de aprender com a parte do matchmaking ser muito falho. Então, você vai jogar contra Smurf,
você vai jogar contra pessoas tóxicas e não tem controle disso, né? Inclusive, aí nisso que é um problema, eu enxerguei a solução, que é a Midas substituir essa solo kill através de uma plataforma. Show, abriu oportunidade. Mas é algo muito crítico e é isso que vem segurando o Dota até hoje. Então, essa dificuldade de você atrair jogadores novos para um jogo que não tem uma player base tão grande no Brasil, né? E o próprio público consumir, eu sei que o CS ele passa por certo preconceito, tipo, é um jogo de tiro, então para alguns sponsors, algumas marcas evitam, só que o CS, todo mundo consegue consumir. Um cara que nunca jogou CS, ele abre o jogo, sei lá, mãe, assiste aí meu time jogando CS. Ela vai na cabeça, né? Não tem como você... O time ganhou. Minha mãe acompanha o Midas, mas agora, depois de 3 anos, que ela fala assim, seu time tava ganhando e perdeu depois, né? Entregou o jogo. Porque você não entende nada do que tá acontecendo, entendeu? Se você não tem uma experiência com MOBA. Então é muito difícil alguém consumir e falar assim, tem um time brasileiro jogando um Major na Disney. Legal, você abre a stream, você não entende nada. Agora, você abre uma stream CS, você entende. Então, você tem uma retenção e atração no público novo com mais facilidade em jogos como CS. E o fator principal eu lembro quando eu comecei com o Midas Club, eu faço parte de um fórum que chama Fórum Off. E o Flyzeira, o fundador da GC, ele também faz parte desse fórum, eu não sabia até o momento. Eu postei contando um pouco sobre, ele falou, cara, eu sou o Fly, dono da GC, sei lá o quê. Eu falei, tem alguma dica? Aí ele listou umas 4 dicas e a última era assim, torce pro seu sócio virar campeão mundial, vai ajudar muito. E, cara, quando você tem um time sendo campeão mundial, você atrai os olhos pro seu esportes. Então, acho que falta esse passo pro Dota e teremos uma alavancagem no Dota quando um time brasileiro for campeão mundial. Eu acho assim que a gente já acabou entrando mais ou menos na segunda parte do programa, que a gente sempre discute aqui um assunto, Sim. né? E o assunto que a gente resolveu, que o Astini escolheu, foi a dificuldade de empreender. Então, alavancando tudo que você está falando e fazendo uma pergunta já, a principal dificuldade de empreender no Dota 2 hoje é realmente público? Falta público? Eu não diria que é a falta de público, eu diria que é a falta... Tem que agregar mais gente? Como é que é? O que você acha? A falta de claridade da developer e a falta de estrutura para um circuito. Porque o público, dá para monetizar esse público chinês que eu citei a nível mundial. Que é o que eles fazem. O brasileiro... Que é o TI. Ou seja, vem 30 milhões para o TI. Mas como que eles distribuem esse dinheiro do TI? Se eles pegam e eles colocam 100 mil para cada qualificatória regional, são 6 qualificatórias, ou seja, 600 mil. Eles fomentam mais os outros cenários, né? De 2%? 2%? 600 mil? Acho que é por aí. Agora, aí você apelou. Aí calma que aí. É avançado, tá 1% é 300 mil, 2% 600. Isso 2%. Aí. Você pega 2% da prize pool. 2%. É bastante grana. E olha, dos 30 milhões... é 25% do dinheiro do Compendium. Ou seja, a Valve já ficou com 75%. Ou seja, se tem 30 milhões ali, é porque a Valve recebeu 120 milhões. 120. Então, estou falando 2% da premiação, é 0,5% do que a Valve recebeu. Você pega uma parte de 200 de tudo que ela recebe e você fomenta as regiões. Sim. Você pegando uma parte de 200, você já está fomentando o cenário regional. E aí, se fomentando o cenário regional, o que acontece? Começa a surgir rivalidades locais, você consegue buscar sponsors locais. Sim. Porque isso é um grande problema para os times. Cara, eu não consigo pegar um sponsor local se minha audiência é global. Só que no global, o que o Midas representa a nível global? Praticamente nada. A gente é o 3º time do Brasil. Né? O primeiro time do Brasil, para eles, já é né. Imagina o 3º. Sim. Agora, se você tem um mercado regional, ser o 3º time do Brasil, o que é você ser hoje o 3º time do LoL brasileiro? Caramba, velho, meu Deus, é uma baita organização. No LoL que rola assim, né? Inclusive tem muita gente, às vezes, tem um pessoal às vezes do Dota, do CS, que fica de cara, porque às vezes no LoL, às vezes tem um jogador que já tem um salário legal, etc. E a gente vai mal lá fora, né? Mas eu acho assim, a minha visão do LoL, por exemplo, o CBLOL pode ir mal lá fora, a gente pode perder o Mundial, pode passar a vergonha que for lá fora.
o CBLOL vai voltar no sábado agora e vai ter gente pra caramba assistindo. Sim. E vai ter gente pra caramba seguindo os jogadores nas redes sociais, interagindo com eles, etc. Independente do resultado que rolar lá fora. E se rolar um resultado bom, explode, sacou? Explode. Explode, Então... É que eu acho que eu concordo com a sua pergunta e até afirmando, assim, eu acho que realmente é o público hoje. Público brasileiro, né? É, brasileiro, porque pegando o global é a mesma coisa do CS, assim. Você não pode depender de ser campeão mundial para você atrair público, né? Até porque eu acho que não vai atrair. Se não tiver gente jogando, não vai atrair esse buzz lá fora, como você citou, assim, porque você pega o CS já tinha um público gigante jogando e tal, ali meio parado no tempo, aí vem o Fallen e é campeão mundial. Isso aí só fez explodiu. explodir o consumo de CS, mas assim, Acendeu a o público chama, já né? existia. E eu falo isso porque a PEN é o meu maior concorrente, né, do cenário latino-americano e eles são muito forte em Dota, a gente sempre tentou alcançá-los, mas enfim, falta expertise e até falta fôlego, porque não tem público, então o público é muito baixo, então falta fôlego nacional para você, como você estava comentando, né, para você ficar investindo e tal. E a PEN tem o Pada, que, enfim, é apaixonado pelo negócio, então, para ele, se tiver público ou não, ele é o público que precisa para investir no Dota. E aí, a PEN foi pro International, cara, eu não senti esse barulho. O International é o maior campeonato, nunca ninguém fez isso, e eu não senti esse barulho, assim, nas redes sociais e fora do público, até no público, obviamente, nos fóruns tal, tem essa comunicação, mas não foi um negócio muito viral, assim. Foi, até dando um paralelo, foi tipo quando tem uns jogos de tiro, assim, que o Brasil às vezes é campeão, né? Agora me fugiu o nome. E campeão mundial, inclusive. E eu vejo que não tem o barulho também, assim. Os portais nem falaram sobre isso, tem gente reclamando sobre isso. Então, mas eu acho que a construção, acho que o caminho mais correto, daí a Midas Club para mim tem bastante sentido, é essa construção das pessoas efetivamente entenderem o jogo e jogarem, e até assim, tem muita reclamação no Dota, pelo que eu ouvi, do ranking, né, porque não é um ranking em si, é basicamente o MMR lá, que você ganha posição de acordo com isso, mas se tivesse um gamification, exatamente como a Gamers Club tá fazendo, com níveis e tal, acho que também atrairia mais, né, porque realmente deve ter um ranking mais sólido. Mas, cara, conversa muito boa, a gente, como o Eric falou, a gente passou pela primeira e segunda parte do programa, e na verdade está bem no final do programa agora. Acho que rendeu bem a conversa, assim, foi bem solta, e eu praticamente gostei bastante do papo, porque é um assunto que eu desconheço bastante. Se você quiser algum apoio local para crescer o Dota dentro da América do Sul, esse é um desafio da NTZ desde o começo, desde 2014, eu acho que, enfim, você acompanhou bastante projetos que a gente fez, então se quiser um parceiro aí, seria um prazer representar a Midas, e a gente tem bastante fôlego para investir nisso, exatamente pensando nesse crescimento, então considere o NTZ um possível parceiro, e se tiver sentido para você, me procure aí em inbox e a gente conversa, porque realmente eu não posso deixar de bater na PEN também no Dota, e isso é o único esporte que eu não bato hoje. Jokes objetivo, também quero bater na PEN aí. Então, beleza, é isso aí. Acho que já teve negócio aí, tem sentido de negócio. Cara, jokes aside, assim, acho que é importante você que tá ouvindo e gostou do papo também, seguir nas redes sociais, porque assim como esse 11º episódio com o Felipe Astini, você também pode ver os outros 10 episódios com referências entre os esportes, a parte, o background, o backstage, na verdade, do esportes. Então, todas as redes sociais, no YouTube, Twitter, etc., mais negócios GG, e você pode ouvir esse podcast em todos os canais, e no YouTube também tem a parte de vídeo, se quiser ver a face linda aí do Eric sorrindo com as piadas que eu vou fazer. E brincadeiras assim, eu acho que a gente ainda no final do programa, e cara, o que eu queria te perguntar, que é a pergunta que a gente faz para todo mundo, se você pudesse falar com o Felipe lá do passado, do começo do esportes, o que você falaria para ele? E depois dessa resposta, você fazer um comentário aí geral para quem está ouvindo você. Eu ia falar para ter consistência em produzir conteúdo para a comunidade, nunca desistir, não se perder nesse meio do caminho. Porque, como dito, eu meio que fui e voltei para o esportes, e eu vejo que ele é uma crescente e que não pode desacreditar no esportes. Então, nunca desacredite do esportes, porque no fim da estrada vale muito a pena. Vale muito a pena. Ainda não estou no fim, mas já vejo que vale a pena. Legal.
O que eu ia comentar, assim... É isso, acho que Eric, eu pulei a etapa aqui. Foi mal. Não, eu na verdade foi mal. Antes de falar a mensagem final, tem as perguntas do Twitter. Eu acho que vale a gente escolher a melhor pergunta aí pra gente fechar o programa antes da mensagem vou pegar uma aqui. Eu só queria comentar antes rapidinho que a gente comparou muito Dota e CS, né? E o CS realmente é um jogo que cresceu muito com a comunidade e o Dota tá seguindo os mesmos passos, assim. E o Midas Club, por exemplo, eu acho que é uma iniciativa, cara, absurda para poder fazer, né? Para poder realmente fazer a comunidade reacender e aumentar, né? Aumentar o público aqui no Brasil. Porque se a gente aumentar o número de jogadores de Dota 2 no Brasil, igual você falou que explodiu no Peru, né? Explodiu na Rússia, etc. Se a gente aumentar o número, evidentemente o cenário fica gigante, né? Vai ter mais campeonatos locais e tudo mais. E fora, se a Valve resolver dar uma atenção, que é algo que seria muito legal também, acho, né? Seria ótimo. É impossível. Deixa eu ver alguma das perguntas aqui. Tanto no Dota e no CS, acho que isso é uma coisa que a gente não pode contar com. Assim. Não pode torcer pro externo, tem que fazer o que nós podemos fazer. O Wesley que fez uma pergunta que a gente já respondeu, mas eu só vou citar aqui, né? Que ele perguntou o que falta pro cenário local engrenar. E ele ainda já cantou a pedra que a Chine falou. Investimento da Valve seria uma opção bem plausível? Seria ótimo, Wesley. Né? Todo mundo amaria isso daí. Todo mundo ia bater palmas pra Valve, mas... aí, mas né? eu acho que essa distribuição pro Qualifier vai vir. Acho que essa distribuição... Não acho que é o que resolve, também. Como dito, é construir esse público. É pegar o cara que não entende do jogo, transformar num casual, e pegar o cara que é casual, transformar no entusiasta. E aí... é o efeito Midas. A premiação não vai para os jogadores no Dota? A maioria? Vai. Grande parte. Deveria ir, né? As organizações trabalham de 10% a 20%. Tem um caso famoso no Brasil que era 50% e deu um grande... Sim. Fiquei sabendo desse. Geralmente é bem pouco, né? 10%, 20% é tranquilo. Ainda mais um milionário, né? A parada. E tem outra pergunta do Alex que eu acho legal. Eu vou reformular um pouquinho que ele falou por que o cenário do SA de Dota é mal visto. Não entendi a pergunta dele, por que é mal visto, etc. E ele perguntou se players que saem do Brasil para jogar lá fora melhoram seu jogo, né? Tirando um pouquinho essa parte de gameplay, etc. O quão importante é o Brasil exportar talentos, então, no Dota, né? Mas pro business mesmo. A gente realocando um pouquinho a pergunta. Primeiro fato, porque ele é mal visto. Porque o cenário sul-americano nunca teve oportunidades. Aí, do nada, a Valve falou, agora vocês têm 2 vagas. Então, parece que é uma vaga meio de caridade. Só que é uma vaga para a gente finalmente ter a oportunidade que a gente não teve há 8 anos atrás. A gente foi ter depois de 6 anos do jogo. Então, o time sul-americano ele chega um pouco atrás em gameplay e parece que é uma vaga de caridade, né? Entendi. E a região passa por muitos problemas internos. Jogadores vendendo jogos, problema de DDoS, uma bagunça. Então, por isso acaba sendo um pouco mal visto lá fora. A questão de jogar em outras regiões, isso até é um assunto, puxa um pouco pro LoL, e acho que para todos os jogos. Você precisa ter uma exposição com a melhor gameplay do mundo. Se você está fechado na sua região, é muito difícil de você evoluir a nível mundial. Porque os caras ali estão sempre treinando entre os melhores do mundo. Você, por mais que você coloca de esforço, seu nível de treinamento não está tão alto. Então é muito importante o jogador brasileiro passar um tempo fora, assim como de você trazer talentos de fora do Brasil, eles trazem um conhecimento novo para a região e faz a própria região evoluir. Então, os 2 intercâmbios são muito importantes, de jogadores brasileiros virem para fora. Até o Rico da Midas, ele estava aqui em casa, jogando pub na Europa por um mês para evoluir. E tem jogadores como o Irra, foi da Romênia para o Brasil, o Misery da Dinamarca, e outros casos. Os 2 intercâmbios são muito importantes para desenvolver o cenário. Legal. E isso impacta no business de alguma maneira também, né? Também, é claro. Então, cara, eu acho que é isso. A gente vai finalizando aqui agora o nosso podcast. O Lucas já deu a call para vocês seguirem o podcast nas redes sociais. Mais Negócios de GG no Instagram e no Twitter. Facebook hoje parece que ninguém liga muito, mas segue, a gente tem a página no Facebook também lá. E a gente tem um canal no YouTube, então você pode assistir esses podcasts no YouTube ou você pode escutar o podcast no seu agregador, né? Spotify, por aí vai. Entra lá negócio.maisesportes.com.br que você consegue todas essas informações. Cara, eu acho que foi bem legal o papo. Chine, vou até te convidar pra gente
depois gravar um outro vídeo agora pro Mais Esportes mesmo, pra gente só trocar essa ideia mesmo de Dota, etc. O que o Dota pode aprender com o LoL e o que o LoL pode aprender com o Dota. Eu acho que são 2 universos que a gente pode fazer um intercâmbio legal aí também. Então, tá convidado aí, bora trocar um assunto, né? Bora que tem muito assunto que pra mim parece que começou faz 1 minuto o podcast e já tá acabando, porque tem muita conversa pra desenrolar. Não, se deixar, a gente fala 2 horas aqui, ainda mais. E foi bem legal escutar toda a história do Midas, né? Bem da hora mesmo, bem legal ver uns empreendimentos nos esportes assim já explodindo aqui no Brasil. E o que mais eu ia falar? A gente tá fazendo bem mais matéria de Dota agora no Mais Esportes, hein? Então, se você que é doteiro aí e tá escutando o podcast, acompanha lá o Mais Esportes e acessa as matérias lá. O Pedro tá escrevendo bastante coisa de Dota, já teve até furo de Dota que a gente soltou aí essa semana passada, eu acho. Então, acompanha lá também, beleza? E a mensagem final? Agora é o Ashine, né? Sua mensagem final aí, cara. Final, agradecer vocês, primeiramente, a oportunidade, o papo bacana. Agradecer a toda a comunidade que apoia, porque eu acho que ficou bem claro que o que move o cenário é a comunidade, é o público, é quem consome. O Midas hoje só é uma realidade graças ao público e a gente tem muito mais para alcançar com o apoio de vocês. Então, continuem apoiando, acessa mais e escutem o podcast no carro, coloquem no seu Spotify, é um jeito de usar seu tempo útil. Aí tirem essa dica do Ashine. É isso. Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer o papo. E é isso. Mais Esportes Negócios fica por aqui. Adiós. Valeu. Olá, aqui é Pablo, eu sou o produtor do Mais Negócios. Eu gostaria de te convidar a escutar o último episódio. Obrigado também por escutar até aqui. Siga nas nossas redes sociais e siga aqui na plataforma também. Muito obrigado por ouvir. Você precisa primeiro investigar o que está acontecendo. Então você vai ter um encontro com essa equipe, você precisa ter uma visão tanto macro dela, então do funcionamento dela como grupo, quanto do funcionamento de cada indivíduo ali que faz parte dessa equipe, né? Eles têm posições diferentes, mas eles trazem muito do pessoal. Todo jogador, antes de ser um profissional, ele é uma pessoa, né, que traz diversos problemas de casa, traz diversas outras coisas, que tem ou não